Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luísa e hoje vou conversar com a médica veterinária Inês Cardoso. Vou começar com uma breve nota introdutória sobre a Inês. A Inês é natural de Viseu, nasceu em 1984, é licenciada em Medicina Veterinária desde 2008 pelo ICVAS e desde cedo desenvolveu um especial interesse pela medicina e cirurgia de animais exóticos e ao longo do seu percurso realizou estágios e formações em instituições de referência internacional, como a Avian and Exotic Animal Clinic of Indianapolis, nos Estados Unidos, o Loro Park em Tenerife e a Vets Now Referrals to Swindon, no Reino Unido. Complementou a sua formação em Patologia Clínica Veterinária no Nationwide Laboratories, em Inglaterra, e em 2009 iniciou a sua colaboração com o laboratório Sedivet, Centro de Diagnóstico Veterinário no Porto, no Serviço de Patologia e Clínica Laboratorial de Novos Animais de Companhia e Animais Exóticos. Em 2013, integrou a equipa do Banco de Sangue Animal, tendo acompanhado desde então a evolução da medicina transfusional na veterinária. Mais recentemente, em 2024, aceitou um novo desafio profissional, assumindo o cargo de diretora técnica do Hemolife Blood Bank. Nos tempos livres, aproveita a companhia dos seus patutos, nunca se esquecendo de apreciar toda a paz e felicidade que eles proporcionam. Bem-vinda, Inês. Obrigada. Bem, então vamos começar pela nossa pergunta da praxe, que é: sempre quiseste ser veterinário? Sempre gostei muito de animais. Claro que toda a gente passa por aquelas fases de não saber muito bem o que é que quer. Eu estava em dúvidas entre veterinário e polícia, que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porquê? Não perguntes. Ok. A gente não se questiona, mas o caminho foi andando sempre em direção à parte dos animais. Ok. E como é que foi a transitar de Viseu para o Porto? Um salto gigante. Ou seja, e quando fui para o Porto, na altura, foi um bocadinho a medo, impulsionada pelos meus pais, que é bom, tipo, é uma cidade grande, mas segue. É uma diferença muito grande a nível de vida, de ritmo de vida, de segurança. Viseu ainda era um cantinho do mundo, mas abriu-me muitas portas. Ou seja, aprendi o que era uma cidade grande, efetivamente. Sim. Não é Lisboa, mas... E o ICVAS, ainda apanhaste o curso nas antigas instalações, certo? O meu curso foi todo nas antigas instalações, ou seja, um edifício icónico antigo, com anfiteatros antigos, mas a parte do core de lecionar dos professores era o mesmo. E sentias que havia muita competição entre medicina e medicina veterinária? Ou mais cooperação? É assim, entre os alunos não havia competição. Nós éramos praxados todos juntos e estávamos efetivamente todos juntos. Senti que nos primeiros anos, principalmente naquelas cadeiras que eram comuns, havia alguns professores que tinham essa clara distinção. Nós chegámos a ouvir, por exemplo, colegas ao quadro em que eles faziam uma pergunta, depois perguntaram: mas que és? Medicina ou veterinária? Sou veterinária. Então pronto, então esta pergunta é muito difícil para ti. Isto para nós, exatamente, tínhamos até vontade de demonstrar, porque muitos de nós tínhamos entrado até com as mesmas notas, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Mas havia um bocadinho esse estigma, não? E qual era assim aquela disciplina que mais detestavas? Ou aquela que te marcou pela negativa? Pela negativa, olha, o que eu acho de todo o curso, acho, por exemplo, que nutrição, que é uma área tão importante para nós e cada vez mais, foi uma área que foi muito pouco explorada e foi dada muito à moda antiga. Pronto, em que a gente passava a cadeira mais pelo copianço, vamos falar baixinho, do que propriamente pelo que nós aprendíamos. E eu senti falta quando saí. Quando saíste. Sim, de conhecimento. Outra coisa que eu acredito que tenhas sentido falta foi a questão dos animais exóticos, que não sei, sinceramente não sei como estaremos agora, se calhar o Hugo é mais a área dele, saberá melhor, mas na altura tu tinhas cadeiras direcionadas para essa área, para os animais exóticos, ou quando é que isso surgiu? No curso? Então, basicamente, eu sempre gostei muito de animais exóticos. Eu sempre tive periquitos, tartarugas, ou seja, eram a minha área que eu gostava como proprietária, como dona. Ou seja, desde pequena que os meus pais tiveram confiança de me depositar,
de me deixar ter animais e eu sempre cuidei, gostava genuinamente de cuidar. E então estudava um bocadinho e tentava dar-lhes o meu melhor, pronto. E então o interesse já vem de antes do curso. Ao longo do curso, efetivamente, só com mini estágios, nós tínhamos os estágios de férias, em que eu fui para o Parque da Lourosa, o Parque Biológico, onde eu tive os primeiros contactos com animais exóticos, e depois, efetivamente, no estágio, foi onde eu tive clínica, pronto, onde eu corri um bocadinho mais do mundo, tanto os Estados Unidos como Inglaterra, como a parte de zoológico de Tenerife, e pós-graduações. Pronto, basicamente o caminho dos exóticos foi feito por vontade própria, por estudar, por querer, e não propriamente por formação a nível de curso. Nisso acho, obviamente eu tenho mais comparação entre as universidades do Norte, por ser a minha área, e eu tinha noção, por exemplo, que os colegas da UTAD eram muito melhor preparados a nível de exóticos e selvagens do que nós éramos a nível de ICVAS. Pronto, em termos de área, mas não é por não nos darem que a gente não há de perseguir e conseguir. Sim, não, tá, tem a vantagem de ter o centro de recuperação. Exatamente. Que não sei se ainda está a funcionar. Está, ok. Portanto, para todos os nossos ouvintes, ainda está a funcionar. Eu creio que sim. Também não vai eu estar aqui a aldrabar, mas acho que sim. E na tua passagem pelos outros países, por Espanha, Tenerife e pelos Estados Unidos, como é que foi essa experiência? Assim, alguma coisa memorável? Quanto tempo é que estiveste lá, para começar? Então, tive 3 meses nos Estados Unidos, que é o máximo que se pode estar sem visto, não é? Pronto. Foi uma experiência brutal. Pronto, foi assim, tipo, a aventura. Eu hoje penso que se calhar não deixava o meu filho ir assim, porque aí vamos nós para os Estados Unidos, para a casa da veterinária, sem a conhecer de lado nenhum, simplesmente com trocas de e-mails, para uma clínica no meio de Indianápolis, que a gente conhece de um site, e aí vai a filha com um dinheiro, 3 malas, e vai aí durante 3 meses. Mas foi das melhores experiências. Crescemos muito quando nos cruzamos com outras culturas, com outras pessoas, com outras maneiras de trabalhar, com outras maneiras de ser, com outras maneiras de viver, e foi espetacular. Não só a nível profissional, porque a medicina dos exóticos lá era o top dos tops, como a nível pessoal. Ou seja, tudo o que é experiências diferentes, todas elas a nível de estágio e dos sítios onde eu passei, cresci muito e aprendi muito. E acho que isso... E em relação a Tenerife, estava também muito mais à frente do que aquilo que se fazia cá? Sim, são realidades muito diferentes. Enquanto eu fui para os Estados Unidos para uma clínica veterinária, ou seja, era o dono individual com o animal individual, em Tenerife era um zoológico. Ou seja, era gerir uma coleção. E a gestão de uma coleção, por isso é que eu também decidi ter essas várias experiências diferentes, não é? Porque davam-nos a nós bagagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pronto, não deixa de ter um dono, que era o dono do zoológico na altura, mas é gerir algo que já existe. Pronto, enquanto do outro lado tínhamos um animal individual com patologias diferentes, maneiras de gestão diferentes. Sim. Há assim alguma história que tenha ficado na cabeça? Tipo, alguma experiência quase morte com um animal exótico? Não chegou a esse ponto? Não, acho que assim... a maior a nível desses estágios todos que eu fiz, assim, a maior aventura foi basicamente quase uma cesariana de uma piton birmanesa. Pronto. E então que ela tinha 2 metros, era assim uma coisa gigante, para nós pegarmos nela. Eu tirei a fotografia dela, ainda hoje tenho, tipo, eu em parte do corpo dona e em outra parte do corpo, que era impossível uma pessoa só. Sim. E então para mim foi uma aventura, foi a anestesia de um réptil desse tamanho, as próprias estruturas, a própria cesariana de tirar os ovos, a retenção de ovos, e perceber tudo isso. Isso para mim foi uma aventura bastante interessante. E sobreviveu. Pronto. Só para te contar assim uma coisa engraçada, tipo, uma das coisas que eu aprendi foi que se queremos que elas acordem mais depressa, metemos tipo um ratinho a descongelar à frente de um aquecedor, de um ventilador, então aquele cheirinho, a presa, fez com que ela começasse a despertar, porque ela estava claramente na paz do Senhor depois da anestesia. Então toda essa aventura. O que é que eu te queria perguntar, que eu não fiquei a perceber muito bem pela tua biografia. Tu quando terminaste o teu curso, tu chegaste a exercer clínica de exóticos? Sim. E como é que foi, ou seja, tu vens dessa experiência, não é? E começas em Portugal. Acredito que tenha sido assim um choque do género, estamos um bocadinho aquém.
Como é que foi? É assim, eu estagiei também cá em Portugal. Ok. Então já tinhas... É isso, uma das coisas importantes é perceber o que é que se faz lá fora e perceber o que é que se faz cá. Nós temos que nos adaptar. O meu objetivo era trabalhar cá, ainda repensei ou não em tirar alguma especialização fora, mas as minhas ligações à terra eram grandes e então decidi ficar. Por isso eu tinha já a noção que o tipo de público era diferente, o tipo de educação era diferente e o caminho ainda era longo. Mas isso também é um desafio. Tipo, é educar as pessoas, então muita da nossa parte era educar o mundo. Quando eu comecei a trabalhar, comecei com assistência veterinária a animais exóticos, a nível ambulatório e também algumas substituições em clínicas do Porto que existiam e também no Cedivet, no laboratório onde eu já tinha trabalhado. Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Ok, portanto, a patologia surge quando? Durante os teus estágios? Sim. Okay. Eu dividi o estágio em metade em clínica de exóticos e a outra metade em patologia clínica. Ou seja, no fundo, tu saíste da universidade já com a ideia da patologia clínica. Sim. E essa ideia vem de onde? Ou veio de onde? Tens alguma figura que te tenha inspirado? Ou era mesmo o tema que te cativava? O que é que te levou para a patologia? Pronto, olha, só para te rires um bocadinho, tipo, eu chumbei ao exame de hematologia, está bem? Pronto. E depois fui para a patologia. Por isso, basicamente, foi um interesse que foi crescendo ao longo do curso. A parte do microscópio, a parte do estudo, a parte da patologia auxiliar. Quando se faz exóticos, a patologia clínica é muito importante, pronto, porque a nível de sintomatologia eles não são tão expressivos ou não se sabe tanto como num cão e no gato. E então acabaram por ir as duas assim muito lado a lado, porque normalmente quem faz clínica de exóticos acaba por ter que fazer um bocadinho da patologia de exóticos e o resto vem tudo em conjunto e eu entusiasmei-me também pela patologia. Sim. E tu consideras que os colegas que estão em laboratório em patologia, escolhem esse caminho um bocadinho para fugir de lidar com os tutores? Achas que existe isso é um mito ou tem a sua cota parte de verdade? Acho que a motivação das vezes de quem quer começar até pode ser essa, fugir da clínica, não foi o meu caso, nem tão pouco mais ou menos. Acho que vão um bocadinho enganados, está bem? Porque não aturamos tutores, mas lidamos com colegas que estão pressionados com tutores. Porque às vezes são um bocadinho chatos. Porque têm que ser, porque também estão a ser... Sob pressão. Exatamente, pronto, e a gente também tem que compreender do lado de cá. Mas a pressão é igual. Porque nós sentimos, a não ser quem esteja naqueles trabalhos de começar e fazer o que tem a fazer e sair, pronto, não é o meu caso, eu acabo por me entregar a todos os caminhos que eu fiz, entrego-me, e então acabamos por viver um bocadinho essa parte do colega que tem o animal que precisa de entrar em cirurgia, então temos o stress, pronto, e depois a máquina nem sempre responde, e depois o resultado nem sempre é o que o colega espera, e então depois vamos investigar para tentar ajudar. Pronto, e diz-me uma coisa, de 0 a 10, quão irritante é quando te mandam amostras sem história clínica? Quando te mandavam, neste caso? 20. Pelo menos uma mínima, porque senão a gente até quer ajudar e acabamos por só enviar os resultados, mas sem perceber se aquilo faz lógica ou não. Sim, é importante. A parte da história, nem que seja uma parte mínima, mas é importante. Pelo menos a espécie. Sim, essa parte aí é importante, porque só aí os valores de referência não têm nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Então, para quem está a ponderar fazer esta mudança ou, efetivamente, entrar na área da patologia, o que é que aconselhas? Olha, primeiro, tem que se estudar, perceber se gosta, está bem? Porque estamos a trabalhar fechados num laboratório com um microscópio, com os colegas e só ao telefone, tem que se gostar daquilo que se faz, senão nós conseguimos trabalhar contrariados ou aborrecidos durante algum tempo, mas depois vai-se notar, não fazemos um bom trabalho quando estamos contrariados. Por isso, muitas vezes o que eu digo para os colegas é, começa na clínica, ou seja, tens um microscópio, começa a fazer a patologia na clínica, se efetivamente isso te entusiasma, então sim, ir fazendo pós-graduações e começar a pensar em tentar estudar um bocadinho mais. Mas a motivação não pode ser fugir da clínica. E acreditas que um bom patologista tem necessariamente de ser um bom clínico? Ou nem sempre? Acho que ajuda muito saber clínica para perceber os desafios do clínico, de quem está do lado de lá, está bem? Um bom patologista, das grandes patologistas que eu conheço, muitos deles até nem sequer fizeram clínica efetiva, mas o conhecer, por exemplo, uma das coisas que eu senti é que o facto de eu fazer clínica de exóticos me dava uma bagagem para perceber
quais eram os desafios do lado de lá, e então ir de encontro a, pronto, Sim. porque não é só a célula, mas é o caso clínico, não é? E então tentar unir um bocadinho as duas coisas, de maneira a que a conversa com o clínico seja importante. Sim. Por isso, não acho que tenha que ser um bom clínico, acho que o interesse na clínica é importante para as coisas funcionarem e Sim, para a patologia claro. fazer o seu papel. Então, e o banco de sangue animal? Neste teu percurso, quando é que surge esta oportunidade? Em que contexto? Em contexto. Então, eu trabalhava em clínica de exóticos, em ambulatório, trabalhava no Sedivet, no laboratório, e entretanto há todo um Congresso Montenegro. Pronto, o Congresso Montenegro a gente sabe, Sim. que é também não só um evento de congresso, mas também uma parte social Claro. e parte que a gente chama as barraquinhas, não é? De correr. Sim. E entretanto, eu estava na barraquinha de Sedivet e havia uma barraquinha do Banco de Sangue. E eu disse, isto parece interessante. Na altura a empresa, o Banco de Sangue em si só tinha 2 veterinários, um em Lisboa, outro no Porto, era uma coisa pequenina, mas eu pensei, bem, eu tenho 2 gatos, vou inscrever os meus animais como dador, porque um dia, se os meus precisarem, efetivamente faz todo sentido, alguém tem que dar para os meus, então enquanto os meus puderem dar. Então eu entrei no Banco de Sangue Animal como tutora, está bem? Sim, Como ok. tutora. Simplesmente, eu levava os meus animais e trabalhava em coisas que não tinha nada a ver, levava os meus animais a cada 3 meses para dar sangue. Pronto. Eu ficava normalmente a ajudar, a segurar, porque uma das minhas gatas era assim um bocadinho mais torcida, e então reclamava, Sim. e então, pronto, para ser seguro para ela e para toda a gente, ficava eu também um bocadinho a segurar. E então, pela minha técnica de exóticos, de segurar exóticos, se calhar também tenho mais jeitinho para segurar gatos. Eu acabei Sim. por ir ajudando e ficando a ajudar, porque Ok. tinha uma manhã livre, ou tinha tirado a manhã livre para levar os gatos, então acabei por ir entrando como tutora, como ajudar, comecei a perceber um bocadinho o projeto e entusiasmar-me também, Ok. porque não deixa de ter alguma ligação também com a patologia, Sim, e claro. então está tudo ali um bocadinho em conjunto. Sim. E quando começaste, tu sentias que, ou seja, depois quando entraste mesmo profissionalmente no banco de sangue, sentias que ainda havia alguma descrença por parte dos colegas, se calhar mais velhos, do género, um banco de sangue animal, mas que raio, sei lá. Sentias isso ou eu vias com outros sentia- olhos do género, finalmente alguém que teve esta ideia? Não, acho que o desconhecimento, não é? E na altura o mundo ainda não, a parte clínica ainda não estava preparada para perceber o quão importante isto era. E era mais fácil muitas vezes chamar o cão do lado, não é? Claro, Para tirar, sim. porque não percebiam primeiro o quão a rapidez podia ser, o quão a segurança podia ser e a parte dos testes dos dadores. A evolução, e isso foi um entusiasmo de perceber a evolução, ou seja, muito do trabalho do Banco de Sangue foi educar, Sim. ensinar, passar conhecimento, e essa para mim é algo que me entusiasma bastante, não é? Quando eu consigo melhorar e saber que aquele colega está mais à vontade com o procedimento e que aquele animal vai ter mais probabilidade de sobreviver, porque efetivamente o conhecimento distribui-se. Por isso, esse feedback do a sério Sim, não foi... sentiste? Não senti, talvez porque o meu espírito sempre foi ensinar à exato, partida. sim. Ou seja, eu já sabia, era um bocado como o mundo dos exóticos, não é? Eu já sabia que eu ia para um mundo onde muita da parte, não é só a parte clínica, mas é parte ensinar. Sim. Os colegas, os tutores. Ou seja, no fundo trabalhas sempre um bocadinho numas áreas desconhecidas, Sim. assim, a explorar, pronto. São os tudo. desafios. Exato. Eu gosto de desafios. E então isso também faz-nos sentir vivos Sim. e sentir que fazemos a diferença. Acho que tanto numa área como noutra, tanto nos exóticos como no banco de sangue, eu quando sentia que conseguia ajudar alguém, seja um papagaio, um coelho ou assim, eu sentia que conseguia melhorar aquela vida daquele animal, salvá-lo, ou na parte das transfusões eu sentia que conseguia chegar a tempo à clínica para ela fazer transfusão para aquele animal sobreviver, dava-nos outra pica para trabalhar, Claro, dá-nos sim, outro outro entusiasmo, retorno, sim. exatamente. Então, e depois de tantos anos no banco de sangue, surgiu o novo projeto? Surgiu, basicamente, cresci, vi o Banco de Sangue crescer, não é? Chegou a um nível em que efetivamente é grande e Sim. que eu achei que também o meu papel ali já tinha feito, o tal papel de ensinar já tinha feito. Pensei, bem, acho que mais do que tudo, eu gosto de desafios, não é? Sim, Como eu disse sim. desde o início, e olha, vamos enveredar. Tipo, 12 anos depois de estar... Então fala-me um bocadinho sobre o Hemolife, o banco de sangue. Pelo que eu percebi, é um banco de sangue da Península Ibérica, Sim. certo? Mas a empresa é portuguesa,
Como é que... Fala-me um bocadinho. Basicamente, a empresa tem dois sócios, dois chefes, que foi com quem eu fiz a entrevista. Um é português, pronto, e outro é espanhol. Por isso é que também tem os dois sítios, os dois locais base, um na Maia, à beira do Porto, e outro também à beira de Barcelona, em Franqueses, porque são os locais deles, efetivamente. Como eu também não tinha que mudar de cidade, nem tinha que mudar de nada, eu pronto, vamos começar de novo. Eu gosto, tanto no Cedivet eu comecei quando a empresa era pequenina, como no Banco de Sangue comecei quando a empresa era pequenina, e às vezes a gente sente falta também um bocadinho do desafio de começar de novo, não é? Da parte da empresa pequenina. E então, olha, vamos à aventura, vamos mudar, preciso de me sentir viva neste mundo, por isso vamos entrar num desafio novo, basicamente. E fala-me então em que é que consiste um dia como diretora técnica do Emolife? Eu entrei no Emolife numa fase inicial não como diretora técnica, mas depois acabou por evoluir para aí. Pronto, se calhar também pelos meus conhecimentos, né, que tinha anteriormente e pela minha experiência. E se calhar porque também falo pelos cotovelos, então é mais fácil orientar. A parte da direção técnica, acima de tudo, é orientar todos os processos, está bem? Um banco de sangue não é só tirar sangue, não é? Pronto. Primeiro, desmistificar essa parte. Pronto. Sim. Primeiro, para terem noção, a inspeção de um banco de sangue é tipo uma fábrica de medicamentos, está bem? A nível de rastreabilidade, a nível de precisão de processos, a nível de tudo isso, teve que ser tudo construído do zero, não é? Pronto, já está muita coisa publicada, basicamente está tudo publicado a nível do Banco de Sangue, não se reinventou a roda em nenhuma das empresas, mas tem toda essa exigência. E a parte da direção técnica, basicamente é o óleo que vai orientando aquela parte, que garantir que se houver alguma questão, eu entro também na parte clínica, de perceber, dar assistência aos colegas, dar assistência a todos os processos e a todas as pessoas que trabalham. Então, neste momento, quantas pessoas fazem parte do Banco de Sangue Emolife? Tenho que contar, não fiz o meu trabalho de casa nessa parte. Não, mas... Ou seja, quais é que são... quem são as pessoas essenciais para compor o Emolife? Nós temos, por exemplo, há 3 áreas importantes, está bem? Em qualquer banco de sangue. Seja o Emolife, seja o BSA, seja qualquer banco de sangue que se faça mesmo numa própria clínica, temos 3 áreas essenciais. A primeira delas, efetivamente, focada com os dadores, que é a área das dádivas. Ou seja, é preciso sempre a toda e qualquer equipa, médicos externários, está bem? E médicos externários que gostem do que estão a fazer, que saibam o que estão a fazer e que tenham um bom trato para os tutores. Pronto, porque acima de tudo é o contacto com os tutores, é um processo altruísta, as pessoas vão porque querem, podem desistir a qualquer momento e têm que ter confiança a quem vão entregar os animais, está bem? E essa é a parte super, super importante. Por isso, médico veterinário, auxiliares ou enfermeiros, pessoal treinado. Depois temos a parte laboratorial, parte do processamento. O sangue inteiro que nós tiramos, depois dividimos em vários hemocomponentes. Então, temos que ter uma parte laboratorial montada também, em que as pessoas estejam sensibilizadas para todas as criquices de todo o processo, está bem? Todos os controles de qualidade que se tenham que fazer. Por isso, temos que ter pessoal técnico de laboratório, técnico de análises clínicas ou biólogos, pronto, gente que esteja habituada à parte de laboratório em si. E depois temos a parte da logística. A logística é o contacto com o cliente, pronto, e aí temos a parte do paciente. E toda a parte de manutenção, de armazenamento das unidades, perceberem a importância de cada um dos pontos. Acho que mais do que tudo, de conhecimentos, é as pessoas quererem aprender, está bem? Porque todos estes conhecimentos estão escritos. São protocolos que já existem em livros, mas as pessoas têm que os integrar e perceber a importância de cada coisa. Porquê é que eu tenho que meter este númerozinho aqui? Porque se calhar é importante, não é? Que se a clínica faz referência de alguma reação transfusional, eu tenho que ter a rastreabilidade toda para trás para perceber o que é que possa ter acontecido, que eu posso melhorar alguma coisa, e essa mentalidade de melhoria contínua, de querer fazer as coisas melhor, tem que estar. Ou seja, mais do que tudo, acho que é
trabalhar com pessoas que estejam interessadas naquilo que estão a fazer. E o que é que eu te queria perguntar, pronto, de alguém que nunca foi dadora, a nível de animais, como é que são feitas essas colheitas de sangue? Eu sei que acabaste de dizer que um banco de sangue nunca é só a colheita de sangue, mas imagina, do ponto de vista do veterinário, o veterinário vai à casa da pessoa, a pessoa vem ter connosco. As duas versões, Ok. está bem? Por exemplo, nós temos o local, não é? Onde fazemos efetivamente dádivas, as clínicas veterinárias, por exemplo, nós organizamos juntamente com a clínica veterinária para o animal ir ao seu veterinário, para o seu médico de família. Ok. Também é mais fácil, não é? Sim. São os tais donation points que a gente gosta, são as colaborações com as próprias clínicas, que assim o animal vai ao sítio onde normalmente já costuma ir e o próprio médico veterinário pode acompanhar, e então depois também tem acesso às análises, e se acontecer alguma coisa a nível de exame físico antes da dádiva, a gente chama o veterinário assistente, é uma coisa, algo muito mais integrado, Ok. tá bem? E que faz todo o sentido. Sim. Obviamente que um criador que tem 10 cães não vai meter os 10 cães dentro do Claro. carro para vir ao nosso local. E aí temos que ser nós a mexer e a Sim. ir com os equipamentos todos a nível de segurança, montar dentro de um sítio que seja tranquilo e fazer as dádivas em segurança. Imagina, uma clínica pode-se propor a ser um donation point, ou como é que funcionam essas parcerias? Pode à vontade, está bem? Ok. Pode à vontade. Basicamente temos vários e agora também tivemos vários contactos mesmo no último congresso que tivemos de pessoas que percebem um bocadinho o interesse. Porque isto acaba por ser também para toda a gente, não é? Se não houver sangue, eu também não consigo ajudar as emergências. E há clínicas mais pequenas, se calhar até referenciam o caso, mas conseguem colaborar de alguma maneira com a parte dos seus dadores. E o facto de eles irem à sua própria clínica acaba por ser também uma promoção à própria clínica. E sentes que ainda há falta de acesso a banco de sangue, nomeadamente em zonas mais do interior? Por exemplo, Viseu? Sim, acho que Viseu já está mais avançado do que sei, quando eu se cá saí. foi um mau exemplo, mas imagina, Não, estou só a Serra da brincar. Estrela, Sim. mesmo Serra Não, da Estrela. é mais difícil, ou seja, sítios mais longe de grandes Do centros, litoral, pronto. exatamente, e por isso é que também há o que a gente chama os life points e que é o sítio onde há sangue armazenado mais próximo, para que as pessoas não tenham que viajar tanto se houver uma emergência, mas tenho noção que uma clínica ou um hospital mais longe tem mais dificuldade em ter, é uma componente mais rápido, pronto. Mas é uma coisa que já não se nota tanto. É uma coisa que, ao longo dos anos, sim, na minha evolução dentro da medicina transfusional, eu notei uma evolução gigante nesse facto, porque, efetivamente, o facto de o sangue estar ali ao lado, conseguimos chegar mais perto para a emergência. Então, agora vamos fazer a nossa rubrica Isto ou Aquilo. Basicamente, quais são as regras? Vou-te dar 2 opções à escolha, tens que escolher sem justificar. Ok. Então vou começar. Colher sangue a coelho ou porquinho da Índia? Coelho. Montanha ou praia? Praia. Cão mau ou gato mau? Gato mau. Ensinar ou aprender? Ou bolas. Aprender. Vinho tinto ou branco? Branco. Café ou chá? Café. Jugular ou cefálica? Jugular. Dar sangue ou colher sangue? Dar sangue. Ok. Pronto, foi simples. Foram só estas. Sobrevivi. Portanto, hoje não tínhamos muitas difíceis. Não. Mas já agora, vou fugir aqui às regras. Porquê coelho e não porquinho da Índia para colher sangue? É assim, tu podes perguntar ao Hugo, as abelhas não têm nada a ver. Ok. E porque da Índia é muito mais difícil. Eles portam-se mal. São um bocadinho mais Assustados. histéricos. Ah, ok. Pronto, mas a gente fala baixinho. Ok. Não, são muito mais, sim, são muito mais reativos, pronto, e muito mais imprevisíveis. Pronto. Fugimos só à regra para eu só tentar perceber. Sim. Pronto. Mas ninguém deu Obrigada. conta, nada. Ficou bem. Então diz-me uma coisa, se as pessoas quiserem saber mais sobre o Hemolife, onde é que podem conhecer o projeto? Olha, podem ir ao site www.hemolife.eu, tá bem? Da Europa, e conhecer um bocadinho o que é que nós somos. À vontade para entrar em contacto connosco, para nos ir visitar, para visitar as instalações, para marcar meets, para marcar reuniões, para nós irmos visitar. Uma das coisas que eu faço nessa parte do ensinar é eu vou às próprias clínicas veterinárias ensinar. Ou seja, levo sangues que não são próprios para se utilizar, os sistemas de transfusão e assim, e
explico como é que se faz uma transfusão de uma ponta à outra e tiro as dúvidas todas, que é para os próprios clínicos também estarem à vontade com isso, que essa é uma parte importante. E qual é, assim, o maior mito, quando tu vais dar formação, qual é o maior mito que surge relacionado com a medicina transfusional? É um risco gigante para os dadores. Dar sangue. Por exemplo, eu tenho colegas que efetivamente não dizem, pronto, o meu gato não vai ser dador, ou o meu cão não vai ser dador, porque isto causa insuficiência renal, por exemplo. Dentro dos gatos aparece. E o risco de insuficiência renal nos animais dadores não é maior. A questão é que nós detectamos. Pronto. E então, quando eles chegam às clínicas, não é? Chegam como dadores de sangue que têm uma insuficiência renal, porque nós fazemos análises, não é? Claro. E que o dono não iria dar conta antes. Ou seja, efetivamente a percepção é de causa Porque para detectam isso. mais cedo. Porque detectamos mais cedo, Claro. efetivamente. Porque aquele animal, se calhar, não faria análises Tão frequentemente. tão frequentemente. E se Exato. calhar até nem sequer fazia, não é? Pronto. E então o facto de nós detectarmos também faz com que eles cheguem às clínicas. E então o maior mito, claramente, é o risco para o animal dador. Porque se as coisas forem feitas como deve ser, está bem? Com cabeça e orientação, a prioridade é o animal que está em cima da mesa, é o animal daquele tutor, o risco é bastante reduzido. Ok. Está bem? Então agora só para fazermos aqui um wrap-up. Wrap up. Qual é que foi, assim, o momento mais desafiante de todo o teu percurso, com todas estas mudanças, com todas estas áreas novas que exploraste, a decisão mais difícil? Ou o momento mais desafiante? Assim, decisão mais difícil é sempre quando eu decido mudar de área, seja ela qual for, não é? Quando eu decido, por exemplo, eu deixei a assistência veterinária aos animais exóticos na altura que decidi meter-me no doutoramento e, entretanto, fui mãe. Pronto, e então já começavam a ser coisas a mais. Sim. E eu não conseguia dar a assistência que os colegas mereciam. Pronto. Então, essa parte, quando eu deixei uma parte que eu gosto muito, que é a parte dos exóticos, isso sim, foi das decisões mais difíceis. E cada vez que tenho que mudar de projeto, pronto, que tenho que entrar num projeto novo, e será que a decisão é a mais correta? Pronto, mas as decisões, e até agora ainda não... Não havia uma que te arrependesse. Exatamente, Ok. e em todas elas a gente aprende, e em todas elas a gente evolui, e acima de tudo a gente tem que ir fazendo aquilo que nos faz sentir bem. Por último, farias alguma coisa de diferente? Faria alguma coisa diferente. Daqui a pouco estou a perguntar-te o que é que dizem os teus olhos. Mas mesmo só para terminar, alguma coisa diferente. Fazia alguma coisa diferente? Não sei se faria. Acho que todos os processos menos bons que eu tive pelo caminho ensinaram-me para eu ser a pessoa que sou. Tá bem? E para eu dar valor àquilo que dou. E só gostou no momento, não é? É isso. E depois tudo passa. E depois olhamos para trás e dizemos, ok, não foi agradável. Mas aprendemos. E se calhar ajuda outras pessoas que passam pelo mesmo. Por isso, acho que não. Assim, se me dissesse, acho que não. Ok. Obrigada, Inês, por teres vindo Está tão bem, longe. Portanto, Não, é um prazer. Foi um prazer receber-te aqui e esta conversa foi ótima, eu gostei muito. Podem encontrar a Inês Cardoso no site Emolife, Exatamente. certo? Estás lá... Emolife.eu, exatamente. Se virem a equipa, está lá a minha cara Há escarrabujada. algum outro local onde as pessoas possam entrar em contacto contigo? Algum outro e-mail? Diretamente lá pode ir, senão também inês.cardoso@emolife.eu, por exemplo. Relembro que a força de um sindicato é feita pelo seu número de associados, por isso convido todos os ouvintes a tornarem-se sócios e caso tenham alguma dúvida, sugestão ou comentário relativo ao podcast, podem entrar em contacto através do nosso e-mail avozdoveterinário@snmv.pt. Fiquem atentos à segunda parte da nossa conversa com a doutora Inês Cardoso sobre medicina transfusional com o doutor e colega Hugo Lopes. Obrigada, fiquem bem e até ao próximo episódio. Obrigada, Inês. Obrigada!